Olá, eu venho fazendo alguns vídeos para vocês. Meu nome é Henrique Annunziata, eu sou o historiador da Coordenadoria Setorial do Patrimônio Cultural, que é o patrimônio histórico de Campinas. Hoje eu vou falar um pouquinho da área de Viracopos. O nome é sugestivo, Viracopos, mas umas questões meio interessantes na formação do espaço, né? Desse próprio nome em si. Não dá para falar tudo, porque o vídeo tem que ser curto, mas pelo menos alguns pontos mais curtos, interessantes que dá para a gente poder passar. Essa área é uma área muito pobre, muito ruim de terreno. Então o município acabou se dividindo, nós estamos falando aí do início do século XIX, em duas grandes porções territoriais. O que vem da Fazenda Sete Quedas para cá, né, que seria uma área mais nobre para o café. Nosso paralelo é a questão do café. É esse momento que está sendo tratado e os primeiros registros em relação a esse espaço. E o que seria da Fazenda Sete Quedas até Indaiatuba era dado como um solo miserável e pobre por ser arenoso, rochoso e outras concepções dentro de uma questão geológica. Acontece que esse espaço é cerrado e é diversificada a questão do cerrado, ela é muito importante, muito boa. Só que para aquele momento eles queriam o quê? Algo ligado a solo vulcânico, que seria as plantações de café. Para o café o cerrado não dá, mas ele dá para outras questões. Mas até então vamos nos centrar que a questão era a ideia, o pensamento sobre o café. Então, como o café, como o solo de café, para eles não serviam. E aí vem várias questões falando a respeito que o solo era miserável, que a questão era muito pobre, que era uma área desértica e por aí vai, justamente por falta de conhecimento do terreno. Naquele espaço é um espaço vazio, porque nós temos duas regiões que se formam, apesar de estarem próximas, de maneiras distintas e em situações opostas. Nós temos Itu, Salto, que vai para Sorocaba e segue aquele sentido que vai para Botucatu e por aí vai, e o sentido de Campinas, que nós vamos aqui para Limeira, Araras, indo até Ribeirão Preto. Então são duas regiões muito próximas, mas porém de formações de espaço em áreas em sentido oposto. Então a ligação entre Campinas e Sorocaba, ela era feita muito precária, porque não tinha uma ligação, ainda mais com esse terreno que era um vazio, tinha pouca gente, e aí vai se formando pouco o povoado. E esses poucos povoados que existiam, era uma situação precária, porque eles iam para plantar, o solo não era das melhores condições para aquele momento, e aí ficava uma situação de miserabilidade, né? Nesse contexto também vai chegar os imigrantes, nós já estamos indo para o século XIX, né, no final dele, e você tem o Freiburg, que seria Friburgo, que são alemães, quase já ali na divisa com Indaiatuba. Então esse espaço ele começa a ser povoado de duas maneiras distintas. Uma por imigrantes, já no final do 19, e por boiadeiros, porque nessa fase eu tenho uma ligação entre a região de Campinas e Sorocaba, que sempre foi uma questão ligada a cavalos e a gado, e era uma área ótima para você descansar esse gado, descansar esses cavalos, justamente porque é plano, você tem vários cursos d'água. Eles não entendiam, mas era uma região muito boa para este sentido. Aí, no passar desse tempo, nós estamos falando do 19, né, bem no final dele, eu vou ter algumas plantações de algodão. E ocorreu uma questão de tempo muito interessante, que era invernada. São pequenas invernos, vamos dizer, naquele espaço, porque como é descampado e você tem um vento muito forte, então ficava frio, então isso também ajudava. E aí essa população é uma população carente, com problemas, você não tem a ligação direto com a cidade, né? Você está num meio isolado, né, naquele contexto. E havia uma situação de cana-de-açúcar também, muito pouco, mas também tem,
Tanto é que nós vamos ter mais para frente, anos 20, anos 30, fazendas de gado, né? Enquanto do lado de cá nós trabalhávamos com a ideia do café, essa região vai ter fazendas de gado e vai ter também cana-de-açúcar. Então tá ligado exatamente a essa formação. Mas antes dessa evolução, né, que vai ocorrer à área, por entender o solo, por as pessoas se adaptarem, que ali foi mais difícil, nós vamos ter algumas situações do seguinte. Então, o que ocorria? Você tinha alguns bares, você tinha pouca acessibilidade a algum lugar. Era um descampado, era vazio. Então, você, nesse conjunto, onde as pessoas se divertiam? E eram pessoas que não tinham muita estrutura. Eu vou ler para vocês algo interessante que eu achei num artigo. Ele é curto, ele não é longo não. Mas olha os termos, nós estamos falando isso aqui de anos 10, tá? 1910. Olha que interessante. O povoado que lhe dava o nome tinha frequência de sujeitos façanhudos, que de vez em quando amavam os sarrilhos, quer dizer, brigas. Eles brigavam muito nas vendas e nas casas rústicas, e do conflito saíam sempre alguns feridos, a cacete, a pau ou a tiro. É desta má tradição que adveio o nome. É chinfrim, uma coisa de bagunça, um lugar bagunçado. Começava nos botecos e após a primeira alteração, quer dizer, as pessoas se alteravam, né? Porque já estavam bêbadas, e troca de impropérios, se xingavam. Os contendores, quer dizer, os adversários, viravam os copos no balcão e derribavam, quer dizer, quebravam, né, as garrafas e se atracavam em luta sangrenta. Era uma manalha, quer dizer, que era um bando de pessoas, né, que eram estróinos, quer dizer, boêmios, gastadores ou tunantes, quer dizer, que vagabundos. Súcia, grupo de má índole e corja, de valdevinos miseráveis. Esse texto é do jornal que se chamava Gazeta de Campinas. Nós estamos falando do finalzinho do 19, já entrando aí nos anos 1900. Então, quer dizer, a visão que se tinha daquele espaço era muito complicada. E aí nós temos então a ideia de má fama. Para piorar a situação, né, nesse universo, disse que um padre de Indaiatuba tinha que vir a Campinas para fazer uma questão junto com o bispo. E como eles estavam fazendo as taperas, as casas, isso é outra questão. Estavam fazendo as suas residências, né, no que era possível. O que aconteceu? Eles viram uma coisa preta em cima de um burrico. E esse burrico, né, dava uma visão meio estranha, algo celestial, porque a área era plana, um calor muito forte, aquela poeira, então veio algo celestial. Só que estavam todos bêbados, né? O pessoal ali estava num porre já para lá de Bagdá, uns 10 coqueiros. E o que ocorreu? Quando o padre chegou em cima do burrico, eles acharam que Deus estava enviando alguém para ajudá-los a amassar o barro, a bater o barro, que as casas estavam sendo feitas de pau a pique, e os benzer. Era o contrário, o padre já estava atrasado. E o padre falou: não posso, eu tenho mais o que fazer, não vou ajudá-los, a minha função não é essa, que Deus ajude, mas eu tenho que ir embora. Eles estavam bêbados, deram uma surra no padre, né? Desceram ele do burro, do cavalo, deram uma surra, xingaram e obrigaram a amassar barro. Estavam todos alcoolizados. E aí o padre, com ódio, todo moído, doído pela surra que tinha levado, pelos tapas, ajudou, e ele, para refrescar, fazia o padre beber pinga. E o padre não queria pinga, e jogava pinga no padre. Quando acabou aquela maçaroca, né, do barro para poder erguer as paredes, o padre escapou, pegou o burro e veio em direção a Campinas, sujo de barro, todo dolorido pela surra que tinha levado, um xingamento
toda aquela situação que a gente pode imaginar. O que é que o padre fez? Na medida que ele vinha embora, ele vinha xingando: seus desgraçados, vocês vão pro inferno, que o diabo que os carregue, que Deus nunca os proteja, terra miserável, e foi praguejando e foi deixando a coisa para trás. Nesse sentido, então, aí é que vem a ideia da pobreza e da miserabilidade daquele contexto. Foi uma maldição do padre. Um dos moradores, já antigo, disse já nos anos 40 que a maldição acabou quando entrou nos anos 900, que resolveram fazer uma capela, pedir perdão ao padre, né, pelos que os moradores daquela época fizeram, e aí a maldição se encerrou. E da onde vem o nome então da ideia do virar copos? Desses dois contextos, desses dois sentidos. Um era virar copo para sair na briga no bar, né? E toda essa questão da miséria que eu falei no texto para vocês, ou do padre que falava seus vira-copos. Enquanto ele xingava, ele chamava todo mundo de vira-copo, que era o sentido de virar o copo e beber a pinga. Então, depois eu vou falar mais algumas coisas outro dia. Tudo de bom para vocês.